pergunta, né, que o Emanuel Lucas fez lá no nosso Instagram. Ele perguntou: parte da culpa dessa guerra podemos atribuir aos Estados Unidos? Certamente, certamente. É, é sempre bom entender que guerra, ela tem dois lados, né? Sim. Eu acho que existe uma preocupação da mídia em geral, né, em construir um lado muito maniqueísta da guerra, né? E dizer assim, a culpa é O do bem e o Putin, mal, né? é o bem e o mal, né? Essa guerra especificamente, ela é uma guerra de disputa geopolítica, né? Então, claro, é óbvio que existe o interesse dos Estados Unidos. Qual o interesse é nesse, né? É um interesse claro dos Estados Unidos, né, em ter domínio da Europa, em abafar a importância da segunda maior potência militar do mundo, né? Então, assim, de fato, a Rússia é uma adversária importante para os Estados Unidos, porque Sim. o domínio militar é também o domínio político, né? A Com Rússia certeza. tem a segunda maior potência militar do mundo, então, de fato, não tem como você não entender que há uma intervenção americana lá. A própria ideia de a Ucrânia participar da OTAN requer isso, né? Porque, já entrando na discussão que você deve perguntar depois, né, algumas siglas, né? O que é a OTAN? Para deixar claro como isso é importante, tem a ver com os Estados Unidos. A OTAN é uma organização militar, né, que foi criada em 1949, né, em meio à Guerra Fria, onde havia uma tensão de o que a gente chama de corrida armamentista, né? Estados Unidos projetava bombas, né, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Logo após, a Rússia começa a desenvolver um projeto nuclear, de desenvolver suas bombas, né? E aí, nesse contexto, né, de duas potências se desenvolvendo militarmente, se desenvolvendo economicamente, há todo um processo de discussão de formação de quê? De blocos, né? E aí os Estados Unidos lança a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era um grupo militar, né, em 49, para armar países aliados dos Estados Unidos para combater a União Soviética, para combater o avanço do comunismo. Então a OTAN foi criada para isso. Aí é que vem a pergunta: se a União Soviética se dissolveu em 91, né, se a Guerra Fria acabou, alguns dizem 89 com a queda do Muro de Berlim, 91, por que a OTAN ainda existe? Né? Sim. Essa é Se foi para combater uma coisa que não existe mais, né? Essa é a questão. Se não tem mais, o inimigo, não tem mais adversário, por que eu vou existir lá? Para atender os interesses imperialistas, conquistadores dos Estados Unidos, né? A OTAN, Sim. ela cumpre esse papel de ser um braço armado dos Estados Unidos, né? Inclusive os acordos, né? Isso é deixar bem claro, né? Essa é uma justificativa do Putin, né? Isso é importante de falar isso. Os acordos feitos pela União Soviética em sua dissolução, Mikhail Gorbachev, e o governo americano nós vamos dissolver a União Soviética, e nós não vamos ter o avanço da OTAN para os países ex-membros da União Soviética, né? Sim. E aí a Ali OTAN, dos dois lados, né? isso, Sim. a OTAN, quando 91, quando acaba a União Soviética, na verdade ela começa a avançar nesses países. Que país seria esse? Polônia é um país que hoje faz parte da OTAN. Hungria é um país que faz parte, Letônia, ou seja, os países que faziam parte da União Soviética, que outrora eram membros de um outro bloco armado, que era o Pacto de Varsóvia, que era o bloco soviético, eles passaram a fazer parte da OTAN. E qual é o problema disso, né? O problema disso é o seguinte: a OTAN, ela arma militarmente os países. Tem bases nucleares, bases militares, tem exércitos transnacionais, né? Então isso é importante, né? Por exemplo, existem milhares de soldados americanos espalhados pela Europa, né? Armas, tecnologias, né? Navios, submarinos e etc., que estão na Europa e são de bases militares da OTAN. Então, de fato, o Putin ele se vê amedrontado por esse risco, né? Isso ele não tirou do nada. Existe, de fato, um risco para ele. Não aqui justificando a discussão dele, existe de fato um risco a ele. E aí vem a questão, né? O que ele faz, a resposta dele é essa. A gente pode discutir se é ou não é, o que é. Mas existe uma ameaça sim. E de fato a OTAN faz parte de uma expansão sobre a Ucrânia. Então é uma expansão contra a Rússia, né? De fato é verdade. A verdade é que na guerra não existe um lado inocente de fato, né? Eu acho que é muito difícil você pegar uma guerra e que um lado vai ser o bem, o outro vai ser o mal, e ali aquele desenho animado ali que a gente está acostumado, a gente cresceu vendo, né? E eu acho que a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de enxergar isso.
numa visão crítica em cima daquilo, a gente sempre tem que escolher alguém pra torcer, né? Aquela ideia, e outro pra gente odiar. E acaba que a gente não conseguindo fazer essa discussão. E eu acho que isso que a gente tá trazendo aqui é muito massa por causa dessa questão, né? Da gente trazer luz Eu acho aí. que boa culpa disso se dá pelas mídias, né? Que é apresentado, né? Pela grande mídia, que normalmente ela apresenta como sendo o bem e o mal, né? Digamos assim. Pelo que está sendo apresentado hoje, claro, obviamente, eu não estou aqui justificando, dizendo que é certo, né? Obviamente está morrendo muita gente lá, morre muita gente inocente, muito civil. Mas tem todo um contexto por trás, né? Que não é simplesmente uma invasão. A Rússia não resolveu invadir a Ucrânia porque quer tomar a Ucrânia, simplesmente, né? Não é só isso, né? E aí tem até uma pergunta aí que o Fábio fez que entra muito nesse assunto aí. Deixa eu ler aqui. Faz aí a pergunta. Que é a seguinte, ó. O que o mundo diria caso a Rússia estivesse cercando os Estados Unidos com suas bases, como a OTAN faz hoje, né? Essa é uma boa discussão. Assim, né, na minha disciplina, na minha ciência, é difícil eu falar sobre o contrassenso, o que não existe, né? Mas o que eu posso pegar de exemplos históricos e mostrar isso é o seguinte. Em meio à Guerra Fria, nos anos 60, quando Cuba, né, que fica ali a 200 quilômetros dos Estados Unidos, mais ou menos 200 quilômetros dos Estados Unidos, né? Ou seja, fica no terreiro dos Estados Unidos, ali do lado dos Estados Unidos, né? Sim. Quando Cuba fez uma revolução contra um ditador, né? E aí torna-se depois socialista, que a revolução ela não tem um caráter inicial socialista, mas ela vai tornando-se socialista por um problema do embargo econômico, as limitações de exportação. Então, os Estados Unidos tenta fazer por de sanções que tem a ver com embargo, né? Que depois a gente pode entrar nessa discussão do que é sanções, como isso acontece. Sim. Então, ele abafa isso daí, e aí Cuba, para proteger, resolve instalar ogivas militares, né, dentro de Cuba. E aí gerou um episódio marcante nos anos 60, chamado Crise dos Mísseis, né? Que quase respondia uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, né? Que aí, em resposta a isso, os Estados Unidos instalou mísseis na Turquia, e aí a Turquia também ao lado do Império Soviético. E aí tá toda uma discussão geopolítica, né? Havia uma iminência de uma guerra, né? Uma guerra nuclear, né? Então essa é uma questão importante, né? Que envolve uma discussão importante. Show de